Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa Gráficos no Radar. Tivemos mais um pregão de indefinição, o índice Bovespa oscilou bastante, fechou apenas com uma alta de 0,30% aos 119.200 pontos. Ele vai tentando se reerguer após o tombo da semana passada. A atenção fica para a quebra da resistência aos 121,5. Este é o gráfico do índice Bovespa. Numa escala diária, a gente percebe o índice lateralizando acima do apoio dos 118.800 pontos, nível que, se perdido, abriria espaço para uma queda até a base do canal iniciado em abril do ano passado, e esta base passa lá nos 116.300. Do lado superior, o Ibov, que hoje vai fechando com uma leve alta de 0,20% aos 119.132 pontos, precisaria vencer a resistência dos 121,5 para a gente acreditar novamente na busca ao seu topo histórico nos 125.300. Na análise do gráfico intradiário, de 120 minutos, o desenho é um pouco diferente, mas os níveis de suportes e resistência são os mesmos. Por aqui, na quebra da região dos 121,5, o Ibov faria uma bandeirinha de alta, com projeção no seu topo histórico. E do lado inferior, abaixo dos 118.800, ele teria ali espaço para tentar os 116,5, depois os 114.900. Vamos analisar agora o gráfico do dólar, que na semana passada tentou um repique a partir do apoio intermediário na linha dos 5,35. Hoje ele tentou dar continuidade a esse movimento na parte da manhã, mas no finzinho do pregão perdeu um pouco de força, vai virando para o campo negativo, trabalha aos 5,42 e vamos ficar atentos na eventual perda deste nível, que poderia motivar queda até 5,23 ou 5,15. Passamos agora para as ações, começando com a Petrobras, teve um pregão mais negativo, vai fechando aí com quase 1% de queda aos 23,41. Aqui a gente tem uma reta de suporte curta, passando nos 23,30, nível que ainda ampara uma sequência de topos e fundos ascendentes, portanto, uma formação altista para o curto prazo. A confirmação viria com a quebra da resistência aos 24,41. Neste caso, a Petro perseguiria o gap largado aos 26,30. Do lado negativo, em caso de perda desta reta, aí, ao contrário, ela poderia acelerar na venda, mirando nos 21,30. Os bancos foram destaque no pregão de hoje. Itaú subiu quase 1%, neste momento aos 27,79, vai se aproximando do teto da pequena congestão triangular, que passa nos 28,40. A quebra deste nível confirmaria uma bandeira de alta com projeções em 30,18 e 30,85. Do lado inferior, o suporte seguiu marcado nos 26,58. Analisando agora alguns pedidos feitos pelos nossos investidores, lembrando que na SLC Agrícola continuamos restritos. Então vamos começar com o gráfico da Raia Drogasil. Aqui a gente falava numa formação em W, que foi montada em março e confirmada com a quebra dos 23,88, que é a linha de pescoço. Aqui é um nível que passa a atuar como principal suporte de curto prazo. E na alta, o ativo já atingiu o primeiro objetivo nos 26,24 e vai em busca da principal resistência, que é nos 27,25. A quebra deste nível é quem a liberaria para uma alta mais forte até os 28,87. O gráfico da JBS eu analiso numa escala semanal. Aqui o ativo que já cumpriu o primeiro objetivo após a quebra da resistência do grande triângulo. Isto aconteceu no finzinho do ano passado, na região dos 22,5, e aqui este triângulo apontava para essa região dos 34,20. Ela chegou a subir até 34,94, precisaria então quebrar este patamar para a gente acreditar na busca do segundo objetivo, que aí seria nos 37,11. Nas últimas 2 semanas, a JBS realizou lucros de uma forma mais forte e veio testar o primeiro apoio nos 29,58. Hoje, ela fecha o pregão com quase 2 de queda, aos 29,53, vai forçando, portanto, este nível, e caso o perca, poderia acelerar na queda até os 27,30. A CSN ensaia a formação de topo após ter renovado seu recorde histórico aos 51,80, e agora ela vai perdendo o apoio que é nos 48,36. Vai fechando o pregão com mais de 2% de desvalorização aos 47,49. Na continuidade desse movimento, ela passaria a olhar inicialmente para esse fundo de curto prazo na linha dos 45,5 e mais abaixo o próximo apoio passa apenas nos 42,75. Reverteria novamente para alta com a quebra dos 51,81. Neste caso, a busca mais longa apontaria para os 57,42. O gráfico da Metalúrgica Gerdau também é analisado numa escala semanal. O ativo havia escapado de um grande triângulo em outubro do ano passado, quando venceu a resistência dos 9,66. A projeção mais longa daria potencial de alta para o ativo até os 23,85 e no curto prazo ela tinha uma bandeirinha de alta e já cumpriu o objetivo nos 15,08. Aqui uma região de resistência que está motivando a realização de lucros. Hoje ela caiu em 82% e pode continuar com esse movimento até os 13,10 ou 12,37 para pegar impulso e partir novamente para a tendência de alta. A Ultrapar trabalha lateralizada dentro de uma congestão triangular, onde a base passa aos 20,10 e a resistência nos 21,77. Ela fechou o pregão aos 21,53, com 2% de alta. Se conseguir vencer os 21,77, a projeção de objetivo a partir deste triângulo pode levá-la até os R$ 27,00, passando pelas resistências intermediárias aos 23,54, 24,33, 25 e 13.
O gráfico da Vivo ON mostra o ativo com a tendência indefinida, trabalhando dentro de uma grande congestão triangular. A base passa aos 41,74. Para ela ganhar força na compra, precisaria vencer a reta de resistência mais inclinada nos 43,70 e, neste caso, ela teria espaço para tentar o teto da estrutura lá nos 46,94 e este sim, o nível que a liberaria para uma alta mais duradoura. A Minerva confirmou a formação de topo que a gente falava na região dos 11,04, acelerou na queda nos últimos pregões e agora ela vai se aproximando dos apoios que são aos 9,56 e aos 9,20, o teto do antigo canal que ela havia escapado no finalzinho de março. Aqui ela completaria o pullback, bom ponto para uma reentrada na compra. Hoje ela tentou uma reação, subindo mais de 2%, vai fechando aos 9,90. A gente acreditaria na continuidade desse movimento se ela vencesse a resistência dos 10,14. Aí pode ser que a correção tenha terminado e o ativo poderia voltar a subir, inicialmente para testar os 11,04. A Sabesp é outro ativo que trabalha lateralizada entre o suporte marcado aos 39,70 e a resistência nos 42,72. Ela está muito mais próximo do suporte, só hoje ela levou um tombo de 6%, fechou o dia aos 40,15 e caso perca este nível, ela passaria a olhar para os 37,26. Por aqui, compras apenas no rompimento dos 42,72, aí o ativo ficaria livre para tentar os 47,13. Aqui na Azul, a gente trabalha com possibilidade de bandeira de alta, seria a segunda consecutiva. A primeira foi confirmada em novembro do ano passado, quando o ativo rompeu a resistência na linha dos R$ 29,00 e foi buscar o objetivo lá nos 43,60. Agora, se ela vier acima dos 40,58 e posteriormente dos 43,60, a amplitude é a mesma e aí ela passaria a olhar lá para os 56,84. No último Fique de Olho mostramos o gráfico do Banco Inter, que havia rompido na semana passada a resistência do canal de alta que passava nos 73,43 e a gente havia feito uma projeção de objetivo lá nos 86,82. Hoje, um pregão mais negativo para o ativo, que vai fechando com 1% de queda aos 77,10, mas permanecendo acima dos 73,43, esse objetivo ainda fica valendo. E vamos ficar atentos ao gráfico das lojas americanas, que mesmo hoje tendo um pregão de leve alta, fechando aos 20,95, ainda não foi o suficiente para ela voltar acima do suporte que ela havia perdido na sexta-feira nos 21,30. Aqui a possibilidade seria de uma bandeira de baixa, com potencial de queda até os 14,45 e suportes intermediários aos 19,69 e 17,69. Para reverter para alta, além dos 21,30, o ativo precisaria vencer a resistência nos 23,68. Bem, pessoal, essas foram as análises que eu separei para hoje. Tenham todos uma ótima semana. Até amanhã.